A série de mensagens deste mês tem como tema relacionamentos saudáveis. Hoje, 14 de maio, é o Dia das Mães. Nós já demos os parabéns a todas as mães no início deste culto. Na oração pastoral, homenageamos e oramos em favor de todas vocês, mães, e acabamos de ler o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículos 11 até o de número 17, que nos conta sobre um milagre realizado por Jesus, um milagre que tem como alvo principal certa mãe, uma viúva, que morava na cidade de Naim e que estava indo sepultar o seu filho. Histórias que envolvem milagres sempre chamaram e continuam chamando nossa atenção. Na maioria dos relatos sobre os milagres realizados por Jesus, os textos bíblicos registram que as pessoas que contemplaram tais acontecimentos ficaram admiradas, surpresas, atônitas. No texto que nós lemos diz que todos que viram o milagre que Jesus realizou ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. De maneira muito básica, milagre é aquilo que acontece de bom e que não temos explicação racional, lógica ou científica. Milagre é um acontecimento extraordinário, um acontecimento que foge à ordem natural de como as coisas são e ocorrem normalmente. Por exemplo, uma pessoa que foi curada sem a intervenção médica, ou mesmo aquela que se encontrava numa situação muito crítica, chegando até mesmo a ser desenganada pelos médicos, mas tem a sua saúde restabelecida, chamamos isto de milagre. Ter sobrevivido a um grave acidente também é apontado como milagre. Vários acontecimentos nesse sentido, quando não há uma explicação satisfatória, uma explicação precisa do porquê aconteceu ou como aconteceu, sendo este acontecimento algo bom para a vida da pessoa ou para a nossa vida, chamamos de milagre. Há 3 comportamentos em relação aos milagres em nossos dias. O primeiro é o comportamento da incredulidade, ou seja, ignorar completamente a possibilidade de milagres acontecerem. Nesse sentido, milagres não existem. O segundo comportamento é a compreensão do milagre como algo até natural e, ao mesmo tempo, abrangente. Neste comportamento, a nossa vida é um milagre. O nascer do sol a cada manhã, os fenômenos ou os movimentos da natureza, do universo, são demonstrações de milagres. A própria constituição do corpo humano, cada órgão em sua função, é um milagre. O terceiro comportamento em relação ao milagre em nossos dias é o de que ele existe, mas é bastante esporádico, ocorre raramente. Mesmo quando um milagre acontece, é preciso profundas investigações a fim de ser legitimado e aceito como tal. Não sei qual é o seu comportamento, o seu pensamento em relação ao milagre, mas quero convidá-lo e convidá-la nesta manhã para analisar comigo um milagre, e principalmente as consequências deste milagre na vida de uma viúva, conforme o texto bíblico que lemos.
E no texto bíblico que nós acabamos de ler, o milagre, o que chama a nossa atenção, o que é surpreendente e extraordinário, o que nos deixa surpreendidos se dá pelo fato de Jesus ressuscitar o filho de uma viúva, ou seja, Jesus revivificou, trouxe à vida alguém que estava morto. Quem é esta pessoa? Não sabemos o nome. O que sabemos é que era o filho de uma viúva que morava na cidade de Naim. Naim era uma pequena cidade localizada no sudoeste de Nazaré, na Galileia. Naim significava aldeia da consolação. E é por isso que no versículo 12 diz que grande multidão da cidade ia com ela, acompanhava esta viúva, ia com aquela viúva a fim de consolá-la devido à morte do seu filho. Além de aldeia da consolação, Naim significava aconchego, tranquilidade, calma. Mas tranquilidade, calma, não era o que aquela viúva estava sentindo naquele dia, naquele momento, naquela ocasião. Pelo contrário, ela estava no momento mais difícil da sua vida, sofrendo a pior dor que qualquer mãe que ama o seu filho ou a sua filha pode sentir. Ela já tinha perdido o seu marido, era viúva, e agora, por causa da morte da pessoa que ela mais amava, o seu filho, ela estava em desespero. Por isso, Jesus a encontra em lágrimas. E diante de todo este cenário, algo muito importante está para acontecer na vida desta mulher, desta mãe, desta viúva, que se encontra em prantos. E o que está para acontecer começa com as palavras de Jesus em relação a ela: não chores, não chores. Diz o texto que Jesus se compadeceu da condição daquela viúva, teve compaixão daquela mãe e por isso disse: não chores, não chores. Daqui extraímos a primeira lição a todos nós e para todas as mães aqui presentes ou as mães que participam deste culto. Jesus conhece a dor e os sofrimentos de quem é mãe. Jesus conhece a dor e o sofrimento de quem é mãe. Jesus não é indiferente, não faz pouco caso, não menospreza, nem vira o rosto para a mãe que sofre, que chora por causa do seu filho, da sua filha. A relação de mãe para com seus filhos ou filhas sempre é e sempre foi e continua sendo marcada por preocupações, inseguranças, sofrimentos, mesmo quando tudo está bem. O coração de mãe é o coração que ama, é o coração que agradece, mas é o coração também que absorve preocupações em relação aos seus filhos e filhas. Quando eles, filhos e filhas, estão numa situação difícil, numa situação delicada, em qualquer área da vida, as preocupações, o sofrimento da mãe são mais intensos. Muitas pessoas já disseram que sinônimo de ser mãe é preocupação, aflição e sofrimento, dentre tantas outras coisas positivas. A situação se torna desesperadora quando a mãe se depara com a morte do seu filho ou da sua filha. Esta é a mais profunda dor que a mãe ou o pai podem ter, conforme já afirmamos. É a mais profunda dor porque contraria a ordem natural das coisas. A ordem natural é dos filhos e filhas enterrarem seus pais. Quando ocorre o contrário, a dor é maior. A dor é maior. E nesta situação é que Jesus encontra a viúva de Naim. Jesus não a conhece pessoalmente,
mas Ele sabe, tem misericórdia, se compadece daquela mulher, daquela mãe. Jesus sofre junto com ela e se torna solidário. Saiba que você, mãe, não está só em seus sofrimentos, em suas preocupações, em suas angústias, por causa do seu filho ou da sua filha. Assim como Jesus sofreu, se compadeceu daquela mãe que morava em Naim, Ele continua sofrendo junto e se compadecendo de você, mãe, em seus sofrimentos, em suas preocupações. Se você chega ao ponto de chorar pelos seus filhos e filhas, Jesus conhece o seu coração e sabe os motivos pelos quais você se encontra neste estado. O que aconteceu com Jesus em relação à viúva de Naim é demonstração de como Ele sente e age em relação às mães que choram, E diante do texto bíblico, que é a palavra de Deus para nós, diante do senhorio de Jesus sobre a vida e sobre a morte, propósito maior do milagre realizado no retorno à vida do filho da viúva de Naim, para mostrar que Jesus é o Messias, o enviado de Deus, nós somos convidados a ter fé, a ter esperança, pois a situação da mãe que sofre pode mudar, e para isso, se preciso for, até mesmo um milagre pode acontecer. O que Jesus fez? Ao reviver o filho daquela viúva de Naim, Ele mudou, Ele transformou a situação daquela mãe que sofria. Esta é a segunda lição que nós extraímos do texto bíblico que acabamos de ler praticamente. Jesus transforma a situação da mãe que sofre. Jesus transforma a situação da mãe que sofre. O que Jesus fez àquela viúva, àquela mãe no passado, por ser Senhor sobre todas as coisas, Ele pode fazer hoje, na vida das mães aqui presentes e na vida de todos nós, irmãos e irmãs. Assim como a viúva de Naim, mas por motivos diferentes, muitas mães sofrem por causa da enfermidade grave que o filho ou a filha enfrenta, sofrem pelo fato do filho ou da filha viver no mundo das drogas, sofrem pelo casamento do filho e da filha que não está bem, podendo chegar até mesmo ao divórcio. Muitas mães sofrem em nossos dias pela situação de desemprego que eles se encontram, sofrem devido ao distanciamento dos filhos e filhas. Muitas mães sofrem até mesmo porque não têm o amor, o respeito ou a valorização que merecem de seus filhos e filhas. No entanto, o milagre que Jesus realizou naquela ocasião modificou, transformou e abriu possibilidades na vida daquela mãe para um relacionamento saudável com o seu filho. Jesus possibilitou a comunhão onde havia a separação, trouxe alegria onde predominava a tristeza, trouxe alívio onde havia o sofrimento provocado pela morte, trouxe segurança e esperança onde a vida estava fadada à solidão. Talvez o maior desejo seu como mãe nesta manhã seja ouvir as mesmas palavras que Jesus disse à viúva de Naim: não chores, não chores, no que diz respeito em relação aos filhos e filhas. Não chores porque o milagre está para acontecer, a situação de sofrimento pode chegar ao fim, a sua vida pode ser transformada e tomada pela comunhão, pela alegria, pelo alívio, pela segurança e pela esperança em dias melhores no convívio com o seu filho, com a sua filha. O não chores de Jesus àquela viúva não são palavras apenas confortadoras, não são palavras vazias, não são palavras apenas propícias para aquele momento, mas um convite
para uma relação de fé com Ele, que é o Senhor sobre a vida e sobre a morte. Fé não no sentido de que Ele fará tudo da maneira como você quer, mas fé no sentido de que você não está sozinha em seu sofrimento, Jesus está com você. Fé no sentido de que Jesus sofre junto o seu sofrimento, Ele é solidário no seu sofrimento. Fé de que você pode entregar todas as suas frustrações, angústias, medos e lamentos nas mãos dEle. Ele é o Senhor da nossa vida e é Senhor sobre a morte também. Se Ele, sendo Senhor, pode revivificar quem está morto, pode trazer a vida a quem morreu, Ele pode também transformar relacionamentos doentios em relacionamentos saudáveis, no que se refere à relação entre mãe e filho, mãe e filha. Jesus, em seu senhorio, está disposto a fazer o bem, eliminar a dor de quem sofre e, na verdade, livrar as mães de seus sofrimentos. Jesus está disposto a ajudar, a abençoar e, se preciso for, até mesmo o milagre realizar. Para concluir, que Jesus possa abençoar a vida de todos nós, em especial a sua vida mãe, que está aqui presente, trazendo alegria nos relacionamentos com seus filhos e suas filhas. Para relacionamentos saudáveis em nossa vida, é fundamental estarmos na companhia de quem nós amamos. Mãe também é sinônimo de amor. Mãe é alegre, é feliz quando os filhos e filhas estão bem, estão próximas de si e quando há um relacionamento saudável entre vocês. Que Deus e o nosso Senhor Jesus assim possa nos abençoar e abençoar a você, mãe. Amém.